1 João 1, de 1 a 4, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Até aqui, até o versículo 4, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Introduzindo, meus irmãos, introduzindo minhas irmãs, a nossa aula de hoje, eu queria fazer uma afirmação e, em cima dela, de certa forma, desenvolver a nossa aula hoje pela manhã. Que afirmação é essa que nós queríamos fazer, que serve de ponto introdutório, ponto de partida da nossa aula? Meus irmãos, minhas irmãs, há determinados fatos, há determinadas experiências na nossa vida, no nosso andar aqui neste mundo, que são inesquecíveis. E aqui eu falo inesquecíveis em caixa alto, dando destaque em si para a palavra. Por quê? Todos nós somos experientes nesse sentido. A gente passa, a nossa vida proporciona instantes, momentos, circunstâncias, experiências que ficam guardados para sempre na nossa mente, no nosso coração. Com toda certeza, se nós fôssemos perguntar instantes marcantes da nossa vida, você teria pelo menos uns 5 momentos que você responda assim, de pronto, de algo que aconteceu ou a você, de algo que aconteceu com uma pessoa próxima a você, de algo que aconteceu na história do mundo que você presenciou e que está aí, guardado de maneira intacta, tanto na sua mente como também no seu coração. Então, isso é realidade, isso faz parte da nossa existência enquanto pessoa, enquanto ser humano. Quando a gente pensa acerca disso, quando a gente pensa acerca dessa realidade, a gente vê que João, e quando eu falo João, eu falo o apóstolo João, ele é um exemplo disso que nós estamos falando, que nós estamos afirmando. Por quê? Quando ele introduz, meus irmãos, minhas irmãs, a sua primeira carta, lembremos-nos que João, ele escreve o Evangelho, e João depois ele vai escrever 3 cartas. Então, na introdução, na parte inicial da primeira carta que ele, João, escreve, ele mostra a experiência que ele teve com Jesus. Não só em ter conhecido Jesus, mas também em ter convivido com Jesus. Esse foi um privilégio ímpar, singular, que os apóstolos eles tiveram, porque eles foram chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para acompanhar Jesus Cristo durante todo o seu ministério. E não era só acompanhar de estar ali em alguns momentos em que Cristo ensinava alguma coisa, em que Cristo realizava alguns sinais. Não, eles estavam sempre com o Mestre. Foi uma escola, vamos assim dizer, contínua, de aproximadamente 3 anos, que os discípulos, na medida em que eles iam sendo chamados, eles tiveram com o Salvador. E João, ao fazer esse relato na introdução da sua primeira carta, ele aponta, acima de tudo, para a humanidade de Jesus que ele presenciou, que ele testemunhou. É interessante porque dentro desse relato inicial que João faz, dessa experiência, não só do encontro, mas da convivência com Jesus Cristo, ele aponta para aspectos sensoriais, vamos assim dizer, da experiência que ele teve com Jesus Cristo. Porque ele fala que ouviu a Jesus Cristo, ele fala que viu Jesus Cristo, ele chega a dizer que as suas mãos apalparam o Mestre.
Olha só o que você encontra aí no versículo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Olha só, João diz, o que era desde o princípio, ele está falando da eternidade de Jesus. Aí começa a falar agora da sua humanidade. Olha só como é que ele narra essa experiência da sua convivência com Jesus Cristo humano. Ele diz, o que temos ouvido, a voz de Cristo foi ouvida por João, o que temos visto, veja, com os nossos próprios olhos. Então não foi algo que João ouviu falar, foi algo que João viu de Jesus com os seus próprios olhos. Cada milagre, cada comportamento, cada ensinamento, ele estava lá. Aquilo que nós chamamos de testemunha ocular, ele estava ali presencialmente nos fatos. E ele complementa, olha só, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, ele pegou em Jesus. Ele pegou. Dizem até alguns que o discípulo que estava no colo de Jesus, lá na Santa Ceia, foi justamente o discípulo João, dada a proximidade que ele tinha com o Mestre. Então veja, através dessas palavras, a gente percebe que João, ele tinha plena certeza, João, ele tinha plena convicção que ele esteve com o Salvador, sim, que ele esteve com Deus, sim, mas não era qualquer Salvador, não era qualquer Deus, mas era o Deus que havia se encarnado, tornado-se gente, se tornado ser humano, e que ele havia assim convivido com o Mestre. Então, João, meus irmãos, João, minhas irmãs, ele tinha plena certeza da humanidade de Jesus Cristo. Para João, a humanidade de Jesus Cristo era uma matéria tão importante, era uma matéria tão fundamental, que um pouco mais adiante, lá no capítulo 4, ele coloca como uma questão de fé. Por quê? Se você aceitasse que Jesus Cristo havia vindo em carne, você tinha o Espírito de Deus. Se você rejeitasse que Jesus Cristo tinha vindo em carne, você tinha o espírito do anticristo. Então, para João, a humanidade de Jesus era uma matéria fundamental. Olha só o que ele fala. 1 João, capítulo 4, verso 2 e verso 3. Verso 2 e verso 3. É uma questão de fé, uma questão de fundamento da fé. Olha só. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Então, quando é que a gente reconhece alguém que tem o Espírito de Deus? Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de quem? É de quem? É de Deus. Então, se você rejeitasse, no dizer de João, no ensino de João, que Jesus Cristo veio em carne, se você rejeitasse esse assunto, você não tinha o Espírito de Deus. Olha só o que ele fala no versículo seguinte, no versículo 3. E todo espírito, veja, que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. É interessante aqui nós observarmos que quando João ele escreve essas palavras, ele está procurando rebater um dos ensinos bem populares no seu tempo, ou seja, nos tempos do apóstolo João, que era um ensino gnóstico, de onde vinha a seita, a filosofia, gnosticismo. O que é que o gnosticismo ele ensinava? Isso lá atrás, há 2000 anos, desde os tempos de Jesus, desde o tempo do apóstolo João, que a gente era constituído de duas partes, o espírito e a matéria, e que essas duas partes em si, elas eram distintas. O espírito era sempre bom, a matéria ela era sempre má, sempre pecaminosa. Então, o gnosticismo ele tinha como parâmetro ensinar justamente isso. Ora, as pessoas procuravam negar que Jesus Cristo, uma vez que elas estavam baseadas nessa ideia, veio em carne porque, segundo o raciocínio, toda a carne é má. Então, Deus não podia ter vindo em carne. João disse que não, muito pelo contrário. E se você tem essa visão, se você tem esse entendimento, você não tem o Espírito de Deus. Por quê? Ele, o Salvador, Ele, o nosso Senhor, Ele veio em carne. Tanto é que nós o vemos, tanto é que nós ouvimos, tanto é que nós chegamos a apalpá-lo. Então, Ele não era uma ilusão de ótica, Ele não era um fantasma,
ele era um próprio ser humano em carne, a encarnação do Verbo de Deus, a encarnação do Verbo do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesses 2 próximos estudos que nós teremos, a gente vai procurar abordar esse aspecto. Que aspecto? O aspecto da humanidade de Jesus. Lembremos-nos que Jesus Cristo era uma pessoa, porém ele era dotado de 2 naturezas, de 2 essências. Ele tinha uma natureza divina e ele tinha uma natureza humana. Ele era 100% Deus, ele era 100% homem, sem mistura, sem confusão. O próprio milagre de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É claro que quando a gente fala acerca da humanidade de Jesus hoje, a gente acaba não encontrando, vamos assim dizer, certa resistência por parte das pessoas. A grande dificuldade que as pessoas têm hoje, pelo menos no seu sentido geral, é aceitarem a divindade de Jesus. Na verdade, hoje existe até um movimento de procurar ao máximo humanizar a pessoa do nosso Salvador. Em si não é errado. A grande questão é quando você rebaixa o nível da humanização. E as pessoas procuram retratar Jesus Cristo como um semelhante a nós, com fraquezas, com pontos fracos, com debilidades. Não. Esse Jesus Cristo não é o Jesus Cristo da Bíblia. Esse Jesus Cristo não é o nosso Salvador. Ele era humano sim, com toda certeza, mas conforme nós vamos ver a partir de hoje, sem as nossas limitações, sem as nossas debilidades, sem os nossos defeitos. Eu até faço uma observação em cima disso, em relação a algumas séries. Sobretudo uma série que está fazendo bastante sucesso, né? Ted Lasso, acho que alguns aqui já viram, que trata justamente sobre Jesus Cristo. Em si eu não tenho nada contra a série, mas que muitas vezes eles rebaixam a visão que a gente deve ter de Jesus Cristo, com toda certeza. Nesse afã de querer humanizá-lo ao máximo, muitas vezes retrata Jesus Cristo como se fosse um igual a nós, e não, muito pelo contrário. Ele era humano sim, ele possuiu a natureza humana sim, mas não um ser humano como nós, fadado ao pecado, fadado à fraqueza, fadado às limitações. Então a gente vai ver ao longo da nossa aula que a humanidade de Jesus Cristo se diferencia da nossa humanidade. Porém, foi a humanidade. Ele possuía uma natureza humana. Ok? Então, hoje a gente vai procurar trabalhar algumas provas que comprovam que Jesus Cristo era humano. Se Deus assim permitir, no próximo domingo, a gente vai trabalhar algumas razões que foram necessárias para que Jesus Cristo ele fosse humano, sobretudo para poder cumprir o nosso plano e plano de salvação. Então, basicamente, a nossa aula ela se divide nesses 2 momentos. Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar comprovações que testificam a humanidade de Jesus Cristo. No segundo momento, a gente vai ver por que Jesus Cristo ele foi humano, por que nós tivemos um Salvador que é humano. E aí a gente vai completar a nossa lição dentro desses 2 pontos. Porque, na verdade, quando a gente fala aqui, quando João fala aqui, que todo Espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne, a crença que a gente deve ter na humanidade de Jesus Cristo é um fator preponderante. Mas existem outros aspectos que devem constituir a base da nossa fé. Por exemplo, você deve crer na divindade de Jesus Cristo, que é um aspecto também que João faz referência e que ele defende. Quando você vai trabalhar com um romanista, ele até vai crer na divindade de Jesus, mas uma divindade compartilhada com Maria. Aí você já vai ver que vai ter uma interferência em relação à saúde da fé, vamos assim dizer. Então veja, quando João fala que todo aquele que professa que Jesus Cristo não veio em carne, não tem o Espírito de Deus, esse é um dos aspectos que devem fundamentar uma fé sadia. Então, deve se somar a outros. Ele aqui está chamando a atenção específica da humanidade, porque conforme nós falamos, era uma luta que João travava, sobretudo com os gnósticos, que diziam que Jesus Cristo não podia ter vindo em carne, porque para eles tudo aquilo que era matéria era má. Então veja que eles já estavam com o conceito deturpado desde a sua origem. Ele nem chegou a trabalhar os outros aspectos, porque esse aqui em si já estava deturpado. Então veja que é a humanidade,
é a divindade, é a suficiência de Cristo na obra de salvação. Então, são vários aspectos que devem envolver uma fé sadia que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. De certa forma, Cristina, a sequência de estudos que a gente vai ter, que eles vão estar tratando sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, é para produzir em nós essa fé, em todos esses aspectos, e não apenas em um isolado. Você percebeu a diferença. Então, eles já estavam aqui falhando no primeiro item da fé, né, na humanidade de Jesus. Então, há outros que devem ser somados a esse. Quando eu falo a questão de rebaixar, é no sentido de apontar Jesus Cristo como uma pessoa fraca dentro das habilidades que nós, seres humanos, temos. Eu estava até pensando acerca disso hoje. Você vê, olha só a diferença da humanidade de Jesus Cristo para a nossa humanidade. E quando eu faço essa questão, e quando eu faço essa observação da diferença da humanidade, é porque a gente perdeu, meus irmãos, no pecado de Adão, a humanidade que nós deveríamos ter. A gente era para ter vivido a humanidade, a natureza humana, dentro da sua potencialidade. Infelizmente, o pecado nos tirou esse privilégio. Então, quando a gente fala dessa humanidade diferenciada de Jesus Cristo, é porque essa humanidade que ele vivenciou foi uma humanidade sem pecado. Por exemplo, Jesus Cristo, ele não adoeceu. Você tem algum registro de Cristo doente nos evangelhos? Gripado? Com alguma virose? Sexta-feira mesmo eu fui acometido de uma virose, fiquei acamado, viu? Perdi 1,5 kg em um dia, só para os irmãos terem ideia. Por que ele não adoeceu? Porque ele não pecou. Por que nós adoecemos? Porque nós somos... Está vendo como a nossa humanidade é diferente da dele? Está vendo? São nesses aspectos, porque a nossa humanidade ela foi afetada pelo pecado. E a humanidade de Jesus Cristo é uma humanidade santa, pura e perfeita. É por isso que o nível, entre aspas, vamos assim dizer, da humanidade dele é diferenciado por causa disso. Porque nele há toda e qualquer ausência de pecado. Entendeu, Marcos? Quando eu falo essa questão da diferença, é nesse sentido. Então, Cristo foi o que Adão perdeu de ser. Isso, ele se fez. Exatamente. Quando eu faço essas críticas, sobretudo em relação à série, nessa Chosen mesmo, a gente vê isso, né? Tem um dado momento lá, né, que Jesus Cristo ele vai abraçar, se eu não me engano é Maria ou é Marta, e dá um abraço acalorado. Não podia isso, gente. A cultura judaica não permitia isso. Sabe como as mulheres andavam em relação aos homens na cultura judaica? A pessoa olha assim, Jesus Cristo fez isso, deu esse tipo de abraço. Aí isso deturpa. Então, quando você tem um certo conhecimento bíblico, você olha, consegue filtrar. Mas eu pergunto, todos têm? Para poder assistir e fazer o filtro? Aí você tem aquela imagem de Jesus Cristo, entendeu? Meu abobalhado, desculpa aqui a expressão, entendeu? Parecendo mais um coach. Então a gente tem que ter esse cuidado de fazer essas filtragens. Então, nesse afã de humanizar, eles terminam rebaixando. E quando rebaixa muito, entendeu? Então não foi assim que foi o nosso Salvador. A sua humanidade não foi dessa forma. Então, a necessidade que a gente tem de olhar assim, mas olhar sempre dentro de espírito crítico, que acima de tudo, respaldado pela palavra. E aí realmente foi um rebaixamento para ele, porque é interessante, meus irmãos, quando você trata essa questão da humanidade, é por isso que dentro de uma matéria que a gente estuda, que é os estágios do Salvador, e são 2 estágios, tem um estágio de humilhação e tem um estágio de glorificação. Então, a encarnação do Verbo é o primeiro estágio de humilhação do Salvador. Aí você diz, humilhação por quê? Ele se encarnou, e isso é humilhação para o Salvador? É. Entendeu? Porque o infinito passou a ser finito. O autoexistente passou a ser carente dos cuidados de uma pessoa, no caso de Maria. Então, Cristo ele passou, é aquilo que Filipenses fala, ele passou por um processo de esvaziamento, no grego, uma kenosis. Então, ele passou por esse processo para poder se encarnar, ele teve que se limitar. E é interessante, meus irmãos, Cristo passou
por esse processo de limitação, humanizando-se ou tornando-se homem, e mesmo na glória, ele não vai perder essa sua característica. Ele se humanizou para sempre. Porque a primeira pessoa da Trindade, o Pai, é eterno, é um Espírito eterno. O Espírito Santo é eterno, é essencialmente eterno, e eles são espíritos, vamos assim dizer. São incorpóreos, não tem corpo, não tem matéria. Cristo não. Eternamente ele vai ter esse corpo. Então, foi uma alteração, entre aspas, usando com muito cuidado essa palavra, porque para não partir para a heresia. Então, veja que foi essa adaptação, essa nova realidade, melhor dizendo, pela qual Cristo passou, e ele nunca mais vai mudar. Tanto é que ele está em carne, lá nos céus, juntamente com a pessoa do Pai, com a pessoa do Espírito Santo. As demais pessoas da Trindade não passaram por esse processo. Ele passou para poder consumar a nossa salvação. Coisa fantástica, né? Coisa maravilhosa. Isso é que a gente pode chamar, que é amor, no significado essencial em si da palavra. Enquanto humano, né? Ele podia comer, né? E ali ele fez como uma demonstração viva que ele havia ressuscitado. E ressuscitado como, hein? Corpo. Porque também era uma questão de dúvida no tempo de Jesus Cristo, essa questão da ressurreição. Então, quando ele apareceu aos discípulos na praia, quando ele pediu um pedaço de peixe, de João, ele queria comprovar a sua ressurreição e que ele permaneceu humano. Ele não mudou mais. Essa era a natureza que ele assumiu e que dela não se apartou jamais. E os discípulos teriam que crer nessa verdade. Não era sem razão que o assunto da ressurreição, se você analisar todas as pregações do livro de Atos, é um assunto sempre recorrente. Os discípulos sempre falam ressurreição, 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 porque era uma matéria de fé. Somando ao que Cristina falou, também a gente tinha que crer na matéria da ressurreição. Então ele fez isso para comprovar que a sua ressurreição foi real e que ele permaneceu humano, só que agora humano com um corpo glorificado, que de certa forma já é uma previsão do nosso corpo quando a gente for glorificado. Que o corpo de Jesus Cristo, pós-ressurreição, ele tinha propriedades que antes da ressurreição ele não tinha, como por exemplo, Cristo tinha a capacidade de atravessar uma parede, de se desmaterializar e de se materializar. Durante o ministério terreno ele não fez isso em nenhum momento, ele andou sobre as águas, mas atravessou paredes não. Então, por quê? Porque o corpo dele era um corpo glorioso pós-ressurreição. E isso é uma indicação de como será o nosso corpo depois da ressurreição. Isso, exatamente. Se materializava, se desmaterializava. Isso é uma previsão do que vai ser o nosso corpo. Um corpo sem pecado, um corpo glorificado. Isso é uma coisa interessante, né? Mas é o que nos aguarda na eternidade. Qual é a exceção? Ele não tinha pecado. E o pecado faz toda a diferença na vida de um ser humano. É interessante, né? Quando você começa a fazer jogo de palavras. A Trindade são 3 pessoas em uma só essência divina. Cristo, ele era uma pessoa que possuía 2 naturezas. A Trindade, 3 pessoas distintas com uma essência. Cristo era uma pessoa só com 2 naturezas. São mistérios e detalhes relacionados à pessoa de Cristo quando você compara com a Trindade. A natureza humana, Cristo, a natureza divina. Porque na questão do cansaço, eu fiquei pensando sobre isso também durante a semana. O ser humano, antes do pecado, ele era ou não passível de cansar? Antes do pecado, o ser humano, ele era ou não passível de cansar? Biblicamente falando, cadê a resposta? Sim, biblicamente falando, cadê a resposta? Isso. A gente ia cansar de todo jeito. A resposta é sim, por causa do dia de descanso. Então, o pecado em si não interferiu. O que é que ele fez com a questão do cansaço? Ele
potencializou. Guardada as devidas proporções, é a mesma coisa das dores para dar à luz. As mulheres, elas não iam sentir dor para dar à luz? Sim, mas o texto diz que multiplica, entendeu? Então o cansaço é uma realidade também da humanidade, entendeu? É uma realidade da humanidade. A doença não. A doença não. A doença está diretamente relacionada ao pecado. Então foi por isso que Cristo cansou. E o cansaço dele era diferente do nosso cansaço, que é um cansaço de desgaste, entendeu? Porque chega o tempo que a gente não suporta mais. A velhice vai batendo, as células elas vão se enfraquecendo, então naturalmente. Então Jesus Cristo não. Mas ele iria cansar, como de fato ele cansou, mas era um cansaço diferenciado. Só são esses detalhes que aguçam, né, a nossa reflexão quando você compara a humanidade de Jesus com a nossa humanidade. Vamos ver, eu acho que dá tempo da gente trabalhar isso hoje, algumas provas que comprovam a humanidade de Jesus. E basicamente você tem aí 4 provas que comprovam a humanidade de Jesus Cristo. A primeira delas é que Jesus Cristo, ele tinha uma aparência humana. Jesus Cristo, ele tinha uma aparência humana. Então, quando as pessoas viam Jesus Cristo, isso desde o seu nascimento, ao longo do seu desenvolvimento, quando ele desenvolveu o seu ministério, quem você estava vendo ali? Você estava vendo uma pessoa ali da região da Palestina. Ele tinha um corpo, ele tinha uma aparência que o identificava ali como um judeu, como um israelita. E é aqui que a gente vê nessas observações, ou essas visões, melhor dizendo, que as pessoas têm, né? Via de regra, as pessoas pintam o quadro de Jesus Cristo como aquela pessoa alta, com o rosto bem afilado, bem branquinho, com os olhos azuis, né? Com a barba grande, o cabelo grande também, aquele negócio bem angelical, entendeu? Se você for julgar pelo fato de que Jesus Cristo ele era judeu por nascimento, porque ele nasceu na Judeia, mas ele era galileu por crescimento, porque ele cresceu lá na Galileia, na região norte. Era uma região extremamente quente, era uma região extremamente árida. A pele dele não era tão alvinha como a gente vê nas figuras que são pintadas em relação à sua pessoa. Não, muito pelo contrário. Ele era alguém mais queimadinho, vamos assim dizer, pelo sol. Não pode nem falar outras coisas hoje, porque senão você pode ser acusado de racismo, né? Mas ele tinha um corpo bronzeado, pronto. Ele tinha um corpo bronzeado. Então, ele era assim, entendeu? Ao que tudo indica, ele tinha um porte físico bem avantajado, porque o seu pai era marceneiro e naquele tempo, automaticamente, os filhos, eles aprendiam o ofício do pai. Isso passava de pai para filho, né? Então, essa figura, a gente pode dizer, meio efeminada que colocam de Jesus Cristo, esse estereótipo, ele não condiz com a realidade. Ele não condiz com a realidade, muito pelo contrário. Tanto é, quando você vai observar o fato de Cristo fazer as 2 purificações no templo, ele pega o azorago, o chicote, e ele desce a lenha, literalmente falando. Então ele era uma pessoa forte fisicamente. Então o estereótipo que se tem de Jesus Cristo não condiz com a realidade. Agora, que ele tinha um corpo, tinha. Um corpo semelhante ao nosso. Tanto é que a gente viu na semana passada, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, inclusive até a gente citou esse texto, o apóstolo Paulo diz que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente, veja, corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja que mistério. No corpo, habitando toda a plenitude da divindade. Como? Isso, como é que pode um corpo habitar a plenitude da divindade? É um milagre, meus irmãos, que você só vê na pessoa de Jesus Cristo. Era por isso que ele andava sobre o mar. Só Paulo, entendeu? Era por isso que quando chegava alguém morto lá, com a palavra a pessoa ressuscitava. Pronto, curava a pessoa. Então, no corpo dele, mas era um corpo real ao nosso, habitava toda a plenitude da divindade. Inclusive aí na lição é dito, né? Quando Maria Madalena, no dia da ressurreição, foi lá no túmulo de Jesus Cristo, ela o viu.
E ela confundiu Jesus Cristo com quem? Com um jardineiro. Isso significa dizer que quando ela conviveu com Jesus Cristo, ela conviveu com uma pessoa que tinha um quê? Um corpo. Um corpo. Entendeu? Talvez ali o biotipo parecido com um jardineiro que na mente dela estava ali no jardim da ressurreição. Então, como é que a gente prova que Jesus Cristo era homem? Ele tinha uma aparência humana, igual a qualquer um ser humano ali da região da Palestina. Ok? Em segundo lugar, Cristo, ele se desenvolveu como qualquer ser humano se desenvolve. A gente não tem os estágios da nossa vida. Nós temos a infância, nós temos a adolescência, nós temos a juventude, nós chegamos na idade adulta. Então são estágios pelos quais a gente vai passando. Cristo também. Ele nasceu, depois de estar ali sendo gestado no ventre da Virgem Maria. Como criança recém-nascida, ele careceu de todos os cuidados que uma criança carece. Ser amamentado, ser limpo, ser protegido. Olha só que contradição, né? Aquele através de quem todas as coisas foram feitas, sendo cuidado por uma mulher, por um ser humano. Olha só que contradição. É nisso que a gente vê a humilhação de Jesus Cristo. É nesse sentido. Então, ele passa por todos os estágios. É certo que você não vai ter, em nenhum dos evangelhos, muita coisa sendo dita, principalmente em relação à infância de Jesus Cristo. Existem até alguns evangelhos, né, que são evangelhos antigos, né, que foram narrados, procurando mostrar esse período da vida de Jesus Cristo, mas a grande questão é que isso não foi registrado. Porque eu não sei. O que você vai encontrar é o registro ali da adolescência, do nascimento, é claro, né, dos primeiros anos, da adolescência, e depois salta para a idade adulta, quando Cristo já tinha 30 anos, que era a idade, vamos assim dizer, onde você alcançava a idade adulta. Mas fora isso você não tem. Fora isso você não tem, de jeito nenhum. Você tem um nascimento, ali no máximo 3 anos, quando ele recebe a visita dos reis magos. Na verdade, não são reis, são magos, né? Não é dito que são reis, são dito que são magos. E quando Cristo já tinha ali aproximadamente uns 3 anos de idade, ele já tinha nascido, há muito tempo. Ele recebe a visita dos magos quando tinha aproximadamente 3 anos. A adolescência e depois a sua idade adulta. Mas a Bíblia fala que ele passou por todos esses estágios de desenvolvimento. Abram, por favor, aí. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Tocou ali, mas eu acho que eu vou dar uma espichada maior um pouco hoje, meus irmãos. Só para a gente terminar pelo menos esse ponto. Lucas, capítulo 2. Versículo 40 e depois o versículo 52. Versículo 40. Olha só. Lucas 2, versículo 40. Veja como se inicia o verbo. Como se inicia o verso. Crescia. A ideia de desenvolvimento mesmo, entendeu? Crescia o menino e se fortalecia. Veja, enchendo-se, isso dá a ideia de um processo de quê? De sabedoria, de graça, e a graça de Deus, melhor dizendo, estava sobre ele. Então, houve um aspecto em que o conhecimento de Cristo foi sendo adquirido em relação às coisas. Que coisas eu não sei precisar, mas ele se desenvolveu na sua sabedoria acerca das coisas, acerca do cotidiano, acerca das relações da vida. Então, enquanto criança, passando pelo estado de adolescência e juventude, ele passou por esse processo. Versículo 52. Crescia Jesus, veja, em sabedoria, conhecimento intelectual, estatura, crescimento físico, e graça, crescimento espiritual, diante de Deus e dos 3 níveis de conhecimento, 3 níveis de desenvolvimento. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico
e desenvolvimento espiritual. Não é isso que a gente desenvolve na nossa vida? Existem alguns que não desenvolvem mais fisicamente, né? A não ser que seja pela lateral, né? Não tem mais como se desenvolver fisicamente, a não ser que seja pela lateral. Mas a sabedoria a gente pode desenvolver, o conhecimento espiritual, independe de idade. Então veja que Cristo ele se desenvolveu nessas três áreas: do seu conhecimento, do seu intelecto, do seu físico e de sua vida espiritual, da sua espiritualidade. Então, um ser humano passa por isso, enquanto Deus não. Deus ele é infinito e é perfeito para todo tempo, sempre. Ele não aumenta nem diminui, ele não se aperfeiçoa, ele não piora, porque ele é sempre perfeito, sempre. Mas enquanto homem, ser humano, Cristo passou pelos estágios de desenvolvimento. Segunda prova. Terceira prova. Limitações humanas. Limitações humanas. Cristo ele evidenciou limitações que são próprias de todo e qualquer ser humano, de toda e qualquer pessoa que existe aqui, viva aqui nesse mundo. Ele sentiu sede. Esse texto que você vê aí de João é o texto onde ele encontra a mulher samaritana. A mulher samaritana lá no poço. Diz o texto que ele estava cansado e ele estava com sede. Entendeu? É ou não é uma limitação? É uma limitação. Deus pode ter sede? Na pessoa de Cristo, sim. Humanamente falando, ele teve sede, entendeu? Ele teve fome. Aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 2, você vai observar que é naquele final do processo de tentação. Havia passado 40 dias, diz o texto, no fim dos quais ele teve fome. E aqui eu gosto sempre de observar, né? Durante esse período da tentação, Cristo ele jejuou, ou seja, ele se absteve de comer, mas ele não deixou de tomar água, porque a gente precisa de água, porque se a gente não tomar água, com 7 dias a gente vem a óbito, os nossos rins eles paralisam, a gente precisa de água, comida não. Você pode aguentar até 40 dias sem comer, debilitado, mas você aguenta. Há comprovações disso, sobretudo nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, que os judeus passaram muito por isso, por causa das imposições dos alemães. Agora, a água não. Então, Cristo ele passou 40 dias sem se alimentar, mas ele hidratou o seu corpo através de água, até porque o seu corpo tinha propriedades iguais à nossa, então ele precisava de hidratação. Mas ele teve fome, ele teve esgotamento físico. Tanto é que, em dados momentos, aqui nesse texto de Marcos, ele está cansado. Passou o dia todo trabalhando, evangelizando, curando as pessoas, realizando sinais. E aí, no intervalo, onde ele estava passando de um lado para outro, ele dormiu. E o cansaço dele era tão grande que ele dormiu ali na popa mesmo do navio. Entendeu? É quando acontece a tempestade. E nem a tempestade, pelo menos naquele momento, foi capaz de acordar o mestre. Os discípulos tiveram que ir lá e, Senhor, estamos a perecer. Ele se levanta e faz cessar lá a tempestade. De tão cansado, exausto que ele estava. Então, isso aponta para quê? Esgotamento físico, que também é uma realidade, uma característica humana. E aqui o mais polêmico. Eu deixei de propósito. Aqui, ó. O conhecimento limitado. Conhecimento limitado? Sim. Quando você olha para essa condição de humilhação de Jesus Cristo, ele teve um conhecimento limitado. De que assunto? Vamos lá, esse aqui eu quero ler. Abram aí, Mateus capítulo 24, de 32 ao 36. Eu vou só passar um pouquinho de tempo aqui, mas não vai ser muita coisa não, certo? Só para fechar aqui esse item. Olha só, Mateus 24, a partir de 32. Não esqueça o contexto. Cristo estava aqui como Deus encarnado, ele estava no processo de humilhação e ele ainda ia à cruz consumar a nossa salvação. Você não pode separar esse contexto histórico da passagem, para você não confundir e ensinar coisas que não tem nada a ver. Então diz o seguinte, ó,
versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, que coisas essas? Fatos, acontecimentos relacionados à segunda vinda de Jesus Cristo. Sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, olha só, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, e aqui Filho com F maiúsculo, significando Filho do homem, senão o Pai. Aí você pergunta, Cristo desconhecia o dia da sua vinda? Nesse contexto aqui, nessa realidade aqui, sim. Por quê? Porque ele ainda iria consumar a nossa salvação. Hoje, ele desconhece? Não. Ele só não disse aos discípulos, lá em Atos capítulo 2, quando os discípulos fazem essa pergunta, entendeu? Ele chega e diz, não compete para vocês querer descobrir dias e horas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas nessa condição, nessa realidade, nesse contexto, nesse tempo, aprove o Pai. Porque ele estava dentro do processo de humilhação, desconheceu o dia da sua segunda vinda. Porque ele não tinha ido nem ainda à cruz, ele iria à cruz ainda, consumar a nossa salvação. Então, nesse aspecto é outra limitação. Outra limitação. É interessante porque é até contraditório, né? Entre aspas. Eu até coloquei aqui outros versículos. Cristo, ele conhecia os pensamentos das pessoas. Isso aconteceu demais com os escribas e fariseus. Via de regra, eles estavam com um pensamento errado em relação a Jesus Cristo. Cristo sabia dos pensamentos deles e chegava e dizia o que eles estavam pensando. Porque ele era onipresente, onisciente, melhor dizendo, onisciente. Mas o fato relacionado, ou o conhecimento relacionado ao dia da sua segunda vinda, aqui, ele desconhecia. Só nesse caso específico. Há um outro caso, talvez, sim, o da figueira. Tem um outro texto que também mostra isso. Mas demonstra justamente essa limitação do conhecimento peculiar ao momento que Cristo estava vivendo. Cristo era uma pessoa só. Eu dei muito essa resposta também. Cristo era uma pessoa só e ele possuía duas naturezas. Mas a pessoa dele era constituída dessas duas naturezas. Então, quando uma fazia ou deixava de fazer, era a pessoa dele em si, né? Não havia essa divisão. Isso ajuda muito a gente na questão de explicar. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma coisa, né? Tomei água. Meu corpo fez isso, mas não só foi meu corpo, foi meu próprio ser, a minha alma também. Então não tem muito como a gente desconectar essas duas coisas, entendeu? Então, via de regra, as pessoas respondem dessa forma, como Deus sabia, como homem não, mas como se ele era uma pessoa só. Então isso às vezes acaba causando muito mais confusão. É uma explicação? Com certeza, muitas pessoas dão, não resta a menor dúvida. Exatamente. Quando a gente vê pela questão da humilhação, limitar, entre aspas, esse conhecimento, talvez fique até mais fácil. Agora, pode ser, sem problema nenhum. Agora, pode ser que apresente alguma dúvida depois, certo? Algum problema depois. Mas as pessoas também respondem dessa forma. A tentação. Como Deus não tem fome. Não é verdade? Mas Cristo, ele sofreu, meus irmãos, ali naqueles 40 dias. Muito, muito. Quando ele estava no Getsêmani, ele se angustiou tanto. Por quê? Ele sabia, ele tinha consciência de toda a dor, todo o sofrimento pelo qual ele passou. Diz lá que o seu suor foi foi semelhante a gotas de sangue. O estresse que ele sofreu, entendeu? Um homem. Então, a natureza dele, humana, não foi desconectada da sua pessoa. Era uma pessoa só, com duas naturezas. Esse é um mistério. Mas como homem foi, em todos os estágios, até a morte e cruz. Ele manifestou as duas naturezas. Um homem não pode andar sobre as águas. Ele andou, entendeu? Um homem não pode
fazer silenciar uma tempestade, acalmar. Ele acalmou. Então, gente, isso aqui é um mistério. A gente ensina, mostra argumento, mas essa questão das duas naturezas Salvador, ela só pode ser entendida pelos olhos da fé. Por mais que eu dê argumento, por mais que eu explique, isso é matéria de fé. Foi por isso que João disse lá, quem não tiver essa crença não tem Espírito de Deus. Isso é uma questão de, se você for falar para uma pessoa comum, ele vai querer explicações humanas. Eu não posso dá-las. Eu posso dar as afirmações da Bíblia. E aí, como é que essas coisas se harmonizam? Né? As manifestações divinas, as manifestações da natureza humana em uma pessoa só. Isso é inexplicável aos olhos humanos. A gente só tem um registro disso nos evangelhos. E a gente tem que aceitar tudo isso pelos olhos da fé. Certo? Por fim, a última prova aqui das 4, ele morreu. Né? É o que a gente vê lá no Getsemane. É o que a gente vê lá no Calvário, entendeu? Depois de ter passado 6 horas de sofrimento ali na cruz, ele veio a óbito, expirou. O expirar ali é entregar seu espírito, é morrer, entendeu? Haver a separação do corpo da alma, entendeu? Foi o que Cristo passou, ele passou pela morte. Aí você pode dizer, Deus morreu? Não. A natureza humana de Jesus Cristo, ela morreu, porque Deus ele não pode morrer, senão ele deixa de ser Deus. Está vendo tanto mistério? Tanto mistério? Mas eles são compreendidos à luz do registro daquilo que a gente tem na palavra do Senhor. Ama, Marisa? Só pela fé, né? Mas é bom isso. Sabe por quê? Deus diz, aqui, meu filho, só eu que posso fazer você entender, você não pode só. A gente entende, mas não sabe explicar, exato. Pastor Armando aqui contestava esse negócio, né? Ele dizia, se você disse que sabe, e se você não sabe explicar é porque você não sabe, mas tem coisa que a gente não sabe mesmo não, entendeu? É verdade, é verdade. Então, hoje, meus irmãos, o que foi que nós vimos? Vimos algumas provas da humanidade de Cristo, da humanidade do nosso Salvador. Por quê? Ele tinha uma aparência humana, ele se desenvolveu normalmente, como qualquer ser humano se desenvolve, ele possuía limitações que são características do ser humano, como a sede, a fome, limitação do conhecimento e também a morte, somando-se à questão do esgotamento físico e a morte propriamente dita, né? A quarta limitação ou a quarta comprovação, vamos dizer assim, a quinta comprovação da sua limitação humana. Sentir fome, sentir sede, esgotamento físico, conhecimento limitado e morte. Então você tem aqui 3 provas, 3, não são 4, 3 provas da humanidade de Jesus Cristo. E diante de tudo isso, o que é que fica de lição? Diante de tudo isso, o que é que fica de aprendizado? Pelo menos um que eu queria deixar aqui para a gente pensar. Quando a gente vê a questão da humanidade de Jesus Cristo, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe a necessidade que nós temos de desenvolver a nossa humildade. Porque se é uma coisa que a gente vê na pessoa de Cristo, é a humildade. Foi aquilo que a gente viu. A sua humildade foi tamanha que ele, mesmo sendo Deus, decidiu ser igual a nós, com exceção dos nossos pecados. Ele se pareceu, ele teve uma aparência física como nós temos, ele tinha limitações físicas como nós temos, ele fez tudo isso para que assim ele pudesse nos salvar. Então, quando você considera a questão da encarnação, quando você considera a questão da humanidade de Jesus Cristo, não há como você deixar de enxergar a sua humildade. E essa mesma humildade que a gente também deve desenvolver na nossa vida, foi aquilo que Paulo falou, que a gente deve ter como nosso sentimento o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Muito pelo contrário, ele se esvaziou para assim poder consumar a nossa
salvação. Então é por isso que o orgulho, é por isso que a vanglória não combina a um cristão, sobretudo se ele segue nos caminhos do seu mestre, sobretudo se ele segue nos caminhos de Jesus Cristo. Não, jamais. Então, considere, meu irmão, considere, minha irmã, a necessidade constante de todos nós desenvolvermos a humildade na nossa vida, assim como foi humilde o nosso Salvador. Então, que Ele nos abençoe, que Ele esteja aplicando a sua palavra no nosso coração e que Ele esteja desenvolvendo essa humildade em cada um de nós para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.